A razão pela qual os óleos essenciais funcionam é a mesma a partir da qual qualquer princípio natural funciona, porque molecularmente eles ocupam espaços, seja no nosso cérebro ou no nosso organismo, que se conectam às nossas cadeias moleculares e em particular celulares. No caso de alguns óleos essenciais, existem estudos que de fato corroboram os efeitos do ponto de vista científico, e a área sobre a qual eu posso falar em relação a esse assunto é a das neurociências. Então, por exemplo, o óleo de lavanda, ele atua sobre um mensageiro celular do cérebro chamado monofosfato tricíclico de adenosina, ou cAMP, que está ligado à produção de adrenalina. A adrenalina, por sua vez, ela tem um papel no sistema nervoso autonômico, nas respostas que a gente chama de ataque e fuga. São respostas altamente energéticas que, em geral, geram algum tipo de estresse no organismo. Então, na prática, o óleo de lavanda, de acordo com alguns estudos, ele pode diminuir um pouco essas respostas automáticas de estresse. Outro aspecto desse óleo é que ele tem uma substância chamada linalol, que age sobre os receptores de um neurotransmissor excitatório do cérebro chamado glutamato. O que acontece é que o cérebro funciona como se ele tivesse um sistema de mangueirinhas. E eu preciso conectar as mangueirinhas para ter a transmissão neural e assim o tipo de experiência associada. Quando uma molécula entra no lugar de um receptor de um neurotransmissor, aquele neurotransmissor não vai fechar o circuito da mangueirinha e, portanto, o efeito associado não vai acontecer. Na prática, isso significa que o linalol tem substâncias moleculares que vão impedir que a atividade ligada ao glutamato aconteça com a mesma intensidade de sempre. E com isso vai reduzir um pouco a excitabilidade para as pessoas que têm ansiedade. Isso vai significar um menor nível desse tipo de sentimento e um pouco menos de estresse. Outros casos interessantes são, por exemplo, o da menta. A menta age sobre os receptores do GABA. O GABA é o principal neurotransmissor inibitório do cérebro. Então, na medida em que as moléculas ocupam os espaços desses receptores, o que acontece é que as pessoas que têm fadiga crônica, cansaço crônico, vão se sentir um pouco mais despertas e animadas. É claro que a gente não pode dizer que esse é um efeito de longuíssimo prazo e que se compara, por exemplo, ao uso de uma medicação ou à resposta sistêmica do organismo se a pessoa conseguir resolver o problema central que gera isso. Eventualmente, por exemplo, a pessoa não tem tempo para dormir, mas existem comprovações de que há efeito benéfico nessas direções que eu estou colocando. Um óleo que tem uma ação bastante diferente desses dois é o eucalipto, porque o eucalipto age sobre uma enzima que, por sua vez, degrada a acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor que, quando ele está em baixa quantidade, tanto gera dores musculares, quanto gera um pouco de ansiedade. É um estado crônico de couraças neuromusculares afetivas que muita gente conhece aí e trata como se fosse uma experiência sistêmica de mal-estar. Então, o eucalipto está associado à degradação da enzima chamada acetilcolinesterase, que por sua vez degrada a acetilcolina e assim, nesse sentido, ele permite que o corpo tenha um pouco mais de acetilcolina disponível. Tem uns estudos recentes com pinho, com óleo essencial de pinho, mostrando que este óleo pode ter um efeito na progressão, na redução da velocidade de progressão das placas beta-amiloide nos pacientes portadores de Alzheimer e outras formas de demência. Essas placas não são a causa do Alzheimer, mas elas são efetivamente uma das suas consequências que geram uma retroalimentação da doença e assim a sua progressão. Então, a gente pode dizer que em algum nível o óleo de pinha pode ser um coadjuvante em algumas formas de tratamento. A eficácia disso ainda está em discussão, é importante a gente ter consciência que esses estudos todos são muito novos. Esse estudo com beta-amiloide em particular, é um estudo feito com ratos e não humanos, mas a gente sabe que do ponto de vista da estrutura básica de funcionamento do sistema nervoso central, há um espelhamento de grande parte das funções, o que é sugestivo de que talvez exista esse efeito também nos humanos. De maneira geral, essa é a visão que eu acho que a gente pode ter tanto desses compostos, quanto mais amplamente dos fitoterápicos. A gente tem que cada vez mais, no meu entendimento, buscar soluções naturais para os nossos problemas e, sobretudo, tentar atacar as causas desses do ponto de vista sistêmico, o que envolve tanto a gente ter uma alimentação, uma qualidade de vida melhor,
quanto a gente se entender mais e ter um pouco mais de amor próprio.